Bem-vindos aos Ideais Podcasts, gravados aqui no estúdio da Ideia Agência. Hoje eu tô aqui com o Fábio Fernandes. Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio e a gente tá com uma convidada internacional aqui, a Patrícia Galeazzi. Tudo Comment bem? allez-vous? É assim que fala? Très bien, merci. Ah. Ele treinou pra... O Google Tradutor tava morrendo ali comigo. Eu tava, comment allez-vous? Comment allez-vous? E aí, Patrícia, Très tudo bien, certo? merci. Responda em português, por favor, que ele não entendeu também. Não, eu entendi. Você Posso entendeu? traduzir. Muito bem, obrigado. Tá vendo? Ah. Ele treinou, ele estudou Coloca a bem pra legenda esse aqui, por dia. favor, Thiago. Tô com 100 pontos lá no Duolingo ali. Coloca a legenda, por favor, aqui pra mim. Quando eu trabalho pro Thiaguinho já. Thiaguinho, deixa ele aqui, por favor. Né? Vai lá. É isso aí, a Patrícia do França Comigo, né? Uma empresa de viagens internacionais, Fala um pouquinho do seu projeto, do França Comigo, antes da gente começar. Bom, o França Comigo é uma agência de viagens de receptivos na França, especializada em receber brasileiros que estão visitando a França ou outro país da Europa, mas a sede fica na França mesmo. E a gente tem todo o serviço de acompanhamento desse cliente, né, que está viajando, seja lazer ou corporativo. Então, a gente fornece serviços de motoristas, de guias, de tradutores, de soluções de viagens, acompanhando esse cliente 24 Roteiros, horas tal. na Fazendo viagem deles, roteiros pra fazendo eles. roteiros também. Então, esse acompanhamento pode ser à distância, entregando o roteiro para esse cliente final, ou pode ser também esse acompanhamento presencial também, adaptado de acordo com o perfil de cada cliente. É uma consultoria, né? Sim. Quando você faz a distância, e uma assessoria quando você apoia eles em todas essas partes da Essas viagem. partes da viagem, né? Legal. Uhum. E vamos chegar lá na França, então. Você é de Rolândia, né? Sou de Você nasceu aqui em Rolândia. Rolândia, Sou que é conterrâneo nosso aqui. holandiense. Holandiense. Mas o Eduardo gosta disso, mas eu prefiro holandês. Você sempre teve essa vontade de ir para outro país, de morar em outro lugar? Como aconteceu? Como aconteceu? Né? É. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim. Uhum. E eu venho de família muito simples aqui de Rolândia. E quando eu fiz 17 anos, eu tive uma oportunidade de ir para morar fora, de estudar fora, fui estudar na Alemanha. E eu fiquei 1 ano lá. E o meu anfitrião lá, que organizou toda essa viagem, enfim, foi através da família Gumbel, que morou muitos anos também aqui na França. A gente congregava na mesma igreja. Aqui em Rolândia. Aqui em Rolândia. E quando eu tava lá, ele falou pra mim, falou assim, Patrícia, quando você voltar pro Brasil, pra Rolândia, você nunca mais vai conseguir ficar lá. Porque o teu mundo expandiu muito, assim. E foi quase que uma profecia, porque depois que eu voltei, realmente, a adaptação foi muito difícil para mim na época. E eu vivia nessa busca constante de expansão, de querer ver o que tinha, mais o que tinha lá fora. Então, esse intercâmbio foi realmente o divisor de águas que teve, assim, que mudou a história da minha vida. E depois disso, eu fui fazer curso de comissária de voo em Londrina, fui morar em São Paulo. E nessa história, peguei o finalzinho ali da Varig e fui trabalhar depois na Gol. E foi aí que eu conheci então, hoje meu marido, né, que na época ele jogava futebol. E nós fomos juntos, daí, isso em 2008, para a Alemanha. Novamente para a Alemanha, depois da Alemanha a gente foi para a Itália, e eu cheguei na França em 2010. Daí, 2010 para 2011 eu cheguei na França, e aí começou a nossa história no país, que foi um país que abraçou a gente, a gente também abraçou muita cultura, depois de ter vivido em vários lugares. Quando o Fernando, né, que é meu marido e meu sócio também da empresa, ele parou de jogar, ele não queria mais voltar para o Brasil, ele falou, tá, então eu não quero mais voltar. A gente tentou até voltar um ano em 2012, eu acho, 2014. E ele falou, então vamos escolher um lugar para viver. Eu falei, então eu tenho prioridade na escolha. E aí a gente escolheu a França, e uma região que tinha um clima mais ou menos parecido com do Brasil. E foi aí que a gente começou a nossa história no sul da França. Aí, que é o lugar que a gente vive até hoje. Certo. O que a França tem de diferente dos outros países que você visitou? A França, eu acho que de diferente. A França foi um dos países, assim,
por incrível que pareça, foi um dos países mais difíceis de adaptação. Porque o alemão, quando eu fui para a Alemanha, eu tinha uma noção do alemão. O italiano é fácil de você entender, mais fácil. Interpretar, Não é né? que é, Tem mais similaridades, né? Você pega mais fácil. E o inglês a gente tinha uma base. Falava, né, por conta das viagens e tudo. E quando você chega na França, nós brasileiros, a gente não tem esse hábito de ouvir francês. Então, eu cheguei lá, eu só sabia falar merci beaucoup, né? Muito obrigado. E o francês, ele não faz questão de te entender. Ele não faz questão de falar inglês com você. Hoje, depois de muitos anos, tem melhorado nas grandes cidades. Mas não é um país que é, tipo, você que tem que me entender, não eu que tenho que entender tá você. Aqui, fala comigo do Fala meu jeito, comigo. do meu Tem esse jeito. estereótipo, assim, né? Que o pessoal fala que eles... Mesmo até entendendo, eles não falam que não entendem, Que não né? entende, não faz questão. E realmente o francês, às vezes, é difícil quando ele fala inglês também, porque tem todo um sotaque bem puxado, assim. E então foi, acho que, o primeiro lugar que eu chorei, assim, porque como é que eu vou alugar uma casa? Como é que eu vou me virar aqui? Só que o governo francês, ele te ajuda muito com isso, porque ele também, quando você migra para o país legalmente, ele te abre muitas portas. Então você consegue estudar francês intensivamente, gratuitamente. E foi aí que começou. Eu falei, não, eu vou aprender. E o que facilitou, eu acho, foi que quando a gente chegou, o Fernando foi jogar num time que chamava Le Mans, né? E era uma cidade não muito grande. Então, a cidade, ela não tinha, assim, ela também não era muito... Não tinha o hábito de receber muito imigrante. E para eles era muito interessante ter dois brasileiros ali. O Fernando é metade brasileiro, metade italiano, né? Que ele tem a cidadania. Mas para eles era uma novidade. Então, a gente, tipo, foi meio que, vamos dizer assim... foi meio que bem recebido a partir do momento que a gente conseguiu começar a se comunicar, Você né? disse que ele jogou um pouco ainda lá? Jogou um então, pouco. Aí ele tava com a população envolvida Exato. ali, né? E quando você fala assim, chama sou jogador, o futebol já te abre portas, assim, né? Principalmente na Europa Pode ser também, né? da timidez. Você é jogador e tudo mais. Então, e falar que é brasileiro, a gente também tem uma boa imagem, assim. Legal. Então, assim, e aí foi que a gente... E aí a França, aí eu peguei o idioma, que, bom, é difícil, né, até hoje, mas peguei bem o idioma. E quando nós nos mudamos para o sul, aí é uma região de praia, tem sol 300 dias no ano, a comida é muito boa, a comida mediterrânea. A gente conseguiu fazer excelentes amizades, que hoje são muito próximos a gente ali. E profissionalmente, a gente... eu sou uma pessoa que tinha muita fé, então acho que realmente era uma coisa que Deus estava programando. A gente conseguiu se desenvolver profissionalmente muito bem ali. Então, esse foi o diferencial que a França nos deu. Legal. E que a gente conseguiu se estabelecer, formar família e tudo mais. E daí você chegou lá na França trabalhando de outras coisas. Como é que você caiu na parte turística dessa França? Então, eu acho que a minha vida, ela foi muito... meio que sem querer, direcionada para o turismo. Então, lá em 2000, nos anos 2000, eu fiz aquele curso de comissária de voo. Então, eu fui trabalhar com companhia aérea. Trabalhei já ali um tempo. Depois disso, eu trabalhei também com concierge para a Mastercard, para o cliente Black. Trazendo esse nicho só de especializado em realizar experiências fora do roteiro para esse cliente de classe A, né? E depois disso, quando eu chego na França, eu primeiro fui fazer um curso de gastronomia. Eu me formei em gastronomia na França, mas eu sempre tive na cabeça, porque a gente recebia muita gente, recebia pessoas da família, amigos, e eu sempre gostei muito de viajar, e eu sou daquelas pessoas insistentes, que eu sento na mesa e eu fico, nossa, Fábio, você tem que conhecer isso. Mas você tem que conhecer isso. E eu fico horas falando aquilo que você tem que conhecer. Eu quero dividir isso com as pessoas. Então, e eu sempre falava pro Fernando, Fernando, faz isso. Por que você não vai trabalhar com turismo? Por que você não vai fazer? Porque depois que eu termino gastronomia, eu ainda vou trabalhar com eventos. Que também tá ligado, Você né? falava pra ele começar um negócio de Pra ele. Eu assim, vai você. Eu quero só viajar. Eu quero só viajar, vai você. E aí, nessa empresa, eu trabalhava numa empresa, trabalhei uns 6 anos para uma empresa de videogames.
na área de videogames, a gente fazia eventos de videogame e eu viajava também o mundo todo, organizando esses eventos, né? E eu sempre fui aquela pessoa que gosta de sentar no café e fico ali, converso com a pessoa que chega, com o local dali, gosto de conversar com o taxista, onde você come, onde você vai, e descobrindo coisas que são fora daquele roteiro normal, né? E até que um dia o Fernando já tinha começado realmente a trabalhar com isso, fazendo esse receptivo, mas não era só direcionado para brasileiros. E aí eu peguei e falei, vou começar também com você. E, claro, no começo, marido e mulher trabalhando junto nem sempre é muito fácil, mas a gente se dá super bem e, graças a Deus, tem dado super certo, assim. E agora a França Comigo vai fazer 3 anos. Nossa. 3 anos. Com a Então- França Comigo, porque antes tinha a VIP então, Concierge, isso- né? eu ia perguntar. Isso. A VIP ainda tem também. A VIP ainda tem. A VIP, ela atende mais clientes estrangeiros, assim. Que a gente já tem, é uma parte... a gente atende muito americano, árabe e francês também. A gente tem alguns clientes franceses que a gente organiza viagem para eles para fora, para Dubai e tudo mais. A França Comigo, ela é especializada só em brasileiros. Ah, tá. E você também comentou uma vez nas conversas nossas que você também ajuda a preparar documentações de brasileiros que estão querendo se estabelecer ou Sim. formalizar a cidadania. A formalizar a cidadania, principalmente a italiana, e também a gente ajuda nesse processo de imigração, para quem está chegando, que vai, às vezes foi contratado por uma empresa, mas não sabe por onde começar, tem que alugar uma casa, tem os filhos, tem que colocar na escola. Aí tem muito jogador de futebol que vem para isso, assim, porque As coisas que vocês sofreram antes, né? todas as nossas dores, o nosso cliente não tem mais, não vão tê-las, entendeu? Que legal. Esses trabalhos eu não sabia que você fazia dessa forma de receber as pessoas e alocar elas na sua rotina do dia, né? Que é mais ou menos isso, né? Porque, assim, por que surgiu esse bebê, né, que a França Comigo é o nosso filho? Porque quando a gente migrou lá atrás, a gente não tinha tanto acesso à internet. Existia, lógico, em 2008, mas a gente não tinha todo esse acesso, não tinha tanto essa comunicação fácil. Acho que na época tinha Instagram? Não tinha Instagram. Acho que estava migrando ainda Orkut para Facebook e tudo mais. Eu lembro até que em 2008, quando eu cheguei com o Fernando, era Skype ainda que a gente usava. E aquilo era uau, porque quando eu fui em 99, a primeira vez que fui para a Alemanha, era internet de escada. Então, assim, era carta. Quando eu recebi uma carta, era uma alegria receber uma carta na Alemanha. Eu tinha que mandar carta para minha mãe. Ver a pessoa não existia. Então, agora... a França Comigo também nasceu muito das nossas dores, né? Do que a gente chegou, era tudo sozinho para fazer, pouquíssima informação, meio de comunicação também super lento, né? E então hoje a França Comigo também ela tá aí para isso, para agilizar esses processos, para ter esse conforto, não é nem conforto, nem luxo, nem nada, é uma necessidade, eu acho mesmo. Necessidade, lógico. Pô, alocar uma pessoa, uma família, né? Você tá falando de indicar escola, ajustar uma casa logisticamente preparada para uma mãe que vai ficar sozinha em casa, num país novo e tal, né? País novo, não fala o idioma. Não fala o idioma, né? São todas, até o processo também de cidadania, porque nós também passamos pelo processo de cidadania, né? E que na época ainda era muito mais difícil, né? Então a gente tenta cortar esses caminhos, facilitar o máximo possível para que... Patrícia, e você tá no sul da França, né? Então é um lugar que é bem assim, né? Brilha os olhos das pessoas, porque tem muita coisa lá, né, acontecendo, né? Assim, nesses eventos, os grandes eventos, famosos eventos, assim, você também faz todo esse aparato ali de apoio dos turistas, até dos artistas que vão lá, por exemplo? Sim. Fala dos eventos que tem lá primeiro. Sim, Cannes, a gente mora em Cannes, né? Uma cidade que já é conhecida por conta do festival. A cidade por si só, ela é linda, ela é considerada, acho que eu não sei, acho que é o 5º ano consecutivo, tenho que conferir isso, mas é o melhor lugar do mundo para se fazer eventos, assim, porque ela tem uma estrutura muito grande. Para você ter uma ideia, durante o festival de filmes, né, a cidade mesmo, ela é do tamanho de Rolândia, ela tem 70... Quantos habitantes tem Rolândia? 80 mil, quase 80. Lá, Cannes, ela tem 75 mil habitantes. Nossa, na época do festival, são 200 mil pessoas na cidade. O festival dura 2 semanas e culmina com o último final de semana do festival já é o GP de Mônaco, que a gente tá também do lado de Mônaco, a gente tá meia hora de Mônaco. Olha só que legal. Então, sim, a gente também tem essa logística.
durante o Lions também, que é um festival de publicidade também, que é um dos maiores do mundo. Então, a gente tem clientes, tem Marcos Mion, que já fez serviço com a gente. Tem, tem vários... A gente recebe muito brasileiro. É uma região que recebe-se muito brasileiro. Inclusive o Lions, que é esse festival de publicidade, é incrível, assim. É uma coisa que dá muito orgulho pra gente, a quantidade de brasileiros ganhando prêmios lá de publicidade, assim. E então, a gente, pilotos de Fórmula 1, porque tem muito piloto também que mora ali em Mônaco, então também a gente presta serviço para esses pilotos. E então tem muita gente famosa também que passa por ali. Então, às vezes, é uma cidade que é engraçada, assim. Para mim, que vem de Rolândia, eu, minha irmã, que sempre fomos apaixonadas assim por filmes. É incrível você tá andando na rua, de repente você olha, é Angelina Jolie ali. Cara, você fica tipo, sabe? Deus é maravilhoso, assim, coisas que você não imagina que pode acontecer na tua vida, né? Então, ali é um lugar que isso acontece normal. Rotineiramente quando acontece. Então, e hoje em dia também tem muito blogueiro que faz viagem, muito influenciador, então a gente recebe bastante gente também desse nicho, né? E pessoas da vida cotidiana, da vida comum também. Todo mundo é tratado igual com a gente. Legal demais. Como que o pessoal tem o primeiro contato com vocês, assim, por exemplo, Marcos Mion, por exemplo, ou uma pessoa comum? Foi começo do boca a boca, ou devido à presença digital? Como é que foi? A presença digital... os contatos com agências, né? O início é assim, o início você tem que entrar em contato com agências. E para você entrar em contato com agências, você precisa ter uma estrutura, um site, um Instagram, você tem que ter uma presença ali para você falar, olha, eu existo, eu tô aqui. De forma profissional, né? Porque senão o cara fala, vou ligar, hoje tá lá, amanhã não tá mais, né? Amanhã não tá mais. Você tem que ter esse respaldo, uma coisa mais profissional, enfim. E aí, depois disso, é claro que começa a ser o boca a boca. Então, por exemplo, hoje eu tenho cliente que já veio e fez 4, 5 viagens com a gente, que acaba retornando, que pega aquela confiança e volta, assim, né? O Marcos Mion foi através, por exemplo, de um evento que a gente fez, o Lions, que é esse evento de publicidade, porque ele é garoto propaganda do Mercado Livre. Tem o Colapinto também, que é piloto de Fórmula 1, também veio através do Mercado Livre. Então, assim, a gente tem... Mas hoje em dia, mesmo com boca a boca, seja agência ou boca a boca, você tem que ter essa presença, mostrar teu material para você se tornar confiável nesse primeiro contato, né? Sim. Então, geralmente, assim, esses apoios todos vêm de agências parceiras aqui do Brasil que te mandam clientes para você cuidar deles lá. A maior parte, sim, vem através de agências, né? Mas a gente também trata o público final. O que acontece? Pro público final, por exemplo, você me encontrar, às vezes, não sei se é mais difícil, né? Mas eu acho que você pode até me falar mais sobre isso. Hoje em dia as pessoas te acham mais através de rede social. Até hoje em dia a gente tem um site, foram até vocês que fizeram o site pra gente, mas a rede social ela funciona muito bem, só que você tem que ter uma divulgação, uma presença muito forte ali, por isso que é importante também a contratação de profissional para te ajudar nessa parte, porque eu consigo entrar em contato direto com uma agência no Brasil. Agora, como é que eu vou te achar, você que é o cliente final, né? Sem ser ela. Porque pra gente também é interessante que você conheça a gente diretamente, né? Então... a prospecção ali tem que ser mais direcionada. Né? Até porque, né, muitas vezes, por exemplo, o cliente chega até você diretamente e você, de repente, precisa indicar uma agência para desenrolar toda a viagem dele até chegar em você, né? Então é uma via de mão dupla isso aí. É uma via de... não, a gente pode fazer toda a viagem dele também. Ou a gente pode só prestar alguns serviços que essa agência... Porque, como funciona? A agência, muitas vezes, ela não tem... o mundo é muito grande. Essa agência de viagem, ela estava te vendendo o mundo todo. Ela não tem condição de conhecer a França, o Japão e tudo ao mesmo tempo. Então, ela tem que se especializar naquilo. Então, ela tem que, né, quase que obrigatoriamente, ter uma relação com alguém local para poder falar, olha, isso sim, isso não. Hoje em dia, por exemplo, com o ChatGPT, é muito recorrente o cliente chegar com aquela folha... roteiro pronto. Com o roteiro pronto. E aí você olha para aquilo
E, tipo, como é que você vai falar pra ele que não dá? Não dá. Isso aqui é inviável você fazer isso, que você tá 10 coisas no mesmo dia. As distâncias não batem, porque o ChatGPT ele te ajuda para várias coisas, mas ele tem essa deficiência, né? Então, assim, é imprescindível hoje, tanto para a agência quanto para o cliente final, ter esse contato, essa relação com um agente local. Porque só esse agente local vai poder te falar se isso é ok ou não é ok, se esse lugar é realmente, porque hoje em dia com aceites também tem muito essa propagação com as influenciadoras, esse restaurante, esse hotel, e você tá lá, você conhece, pode ser realmente muito bom, o que ela tá falando, ou pode ser tipo que você vai lá e você já olhando, você conhecendo o perfil do cliente, fala, olha, você não vai curtir. Você não vai curtir. Vai se decepcionar quando chegar ali, vai gastar dinheiro à toa. Ainda mais porque hoje tem muito influenciador que chega a extorquir o pessoal do tipo, vi um caso que era uma padaria, né? Aí a pessoa chegava lá e falava, eu vim comer aqui, você quer fazer um collab? Aí a pessoa, eu não tô com grana pra fazer agora, né? Vou deixar quieto. Aí a pessoa descia o pau na padaria. Tem isso e também. A padaria 5 estrelas, né? Todo mundo dando 5 estrelas. Ela chegava lá, descia o pau na padaria e acabava com o negócio da pessoa. É verdade, Outro dia eu tava com um cliente em Roma. E aí, eu tinha uma lista de restaurantes, mas geralmente eu compartilho a lista. Mas o cliente, ele é livre para... Ele escolhe o que ele quer. Se ele tá interessado em algum outro restaurante, ele pode ir normalmente. E ele falou, não, mas tem um restaurante aqui que tem uns 3.000 avaliações na Trip e ele é 5 estrelas. Eu falei, difícil isso, 3.000 pessoas, 5 estrelas. Caramba, mas tudo bem, caramba, né? Ainda num ponto super turístico. Precisa conhecer. E aí eu, perto de um ponto super turístico, eu falei, caramba. Aí quando você chega você já olha o restaurante e fala... Não vai ser. Que compraram as estrelas? E aí, mas aí você senta na mesa, aí o cara, você nem fez o pedido ainda. Ele já chega com um cartãozinho e fala, olha, isso aqui é pra você me avaliar no Google. Aí você olha assim pra pessoa, até tudo bem, né? Posso avaliar depois, deixa eu comer, deixa eu beber, deixa eu ver teu serviço. Quando eu chegar no hotel, tranquila, vou te avaliar. Não, e o cara ficava na mesa, não, me avalia. E aí você constrange, a pessoa faz uma avaliação ruim, ali, né? e o cara, sei lá, cospe no teu prato, né? Alguma coisa assim. As coisas escusas do Exatamente. Aí, eu falei, agora eu entendi por que esse restaurante é tão bem avaliado assim, né? Então... Coação, na base da coação. Na base da coação, E tem muito... você falou o pessoal do GPT para fazer o próprio roteiro, né? Quando você pega um roteiro desse, a gente usa muito o GPT aqui também, né? Mas todo mundo usa. Não sou contra, não uso. Acho que é legal usar. Quando você pega, assim, esse roteiro, você... percebe que a qualidade que você consegue achar os lugares é muito maior? Tem alguns lugares escondidos, assim, que só uma agência de viagem pode oferecer pessoa, ou igual você falou, né, que você conversa muito com os locais e tal. Então isso aí dá uma diferença no tratamento? Os lugares escondidos é só o local que vai saber, assim, porque não tem como o chat indicar o seu João que vende, que pesca o peixe e vende o peixe dele ali tranquilo. Então, eu uma vez estava vendo um curso desse de marketing digital e produto digital, aí um cara vendia um guia de restaurantes que era lá era na rua, na Times Square, tem uns restaurantes bombados, não sei o quê. O cara andava 2 ruas pra baixo, comia muito melhor, mais barato, tinha uma experiência muito melhor e ainda entrava numas ruas que ele conhecia lojas diferentes, não sei o quê. Então o cara vendia esses guias alternativos. Que é feito por quem, cara? Só porque é local. Só porque é local. Essa seria a parte do concierge, né? Essa seria a parte do concierge. Porque você... fazer um roteiro, a Torre Eiffel, a Champs-Élysées, essa parte, isso é fácil, o chat vai te fazer, né? O que ele não vai te fazer é o tempo que você vai demorar, o ingresso que você vai comprar, quanto tempo que você, né? Se tá aberto, se não tá aberto, qual o melhor dia, qual a melhor hora, ele não vai te dar. Mas ele vai te dar esses pontos maiores, assim. Agora, aquele café que tem aquele padeiro que é, sei lá, de família de 300 anos e que não é tão óbvio, assim, porque hoje em dia também tem aquela coisa que bomba, né, no TikTok, esse tipo de coisa. Descobre e cai muito, né? Tem muita gente que vai, porque tem muito pâtissier, né, esses confeiteiros na França que ficam muito conhecidos e cai miseravelmente até a qualidade do produto dele, só tem um nome, tá milionário, não se importa mais, larga a mão.
Mas isso, a experiência local, achar aquele lugar escondido, aquela loja que vai vender um souvenir que não vai ser aquele imã de geladeira que todo mundo tem, ou você vai ter uma experiência, olha, tem uma padaria que vai te fazer um piquenique bacana, uma surpresa. A surpresa que para você fazer para tua família, para teus amigos e ver uma outra coisa, isso o chat não vai te dar. Nossa, que legal, cara. Ela falou fazer um piquenique bacana. Eu lembrei, pô, na França você vê, né? As praças e tal, né? o pessoal fazendo O pessoal fazendo piquenique, né? então... É cultural de lá, né? Então, tipo assim, é bacana você vincular isso, né? E talvez com essa correria do roteiro chat GPT, você não consegue abrir espaço para isso. Igual ali na nossa região mesmo, né? A gente tem, por exemplo, uma procura muito grande pelas lavandas. As lavandas, elas só florescem uma vez no ano, entre 15 de junho a 15 de julho. Então, você só tem essa janela para você ver. E quando você chega, é um campo, geralmente, ele é afastado, as cidades não têm muita estrutura. Mas a gente conhece, assim, um restaurante que você vai poder comer. Então, assim, a gente prepara já um piquenique para você fazer no campo de lavanda. Se você quiser um fotógrafo, a gente já te leva um fotógrafo. A gente sabe o vinho que você vai, tipo, a gente vai poder, você vai poder tomar. Então, você sabe a Europa em si, né? Vou falando mais especificamente da França, eles trabalham, e dessa parte mediterrânea, trabalha muito com produto local, produto mediterrâneo, da estação. Então, isso é diferente. Né? Ali na Provence você vai ter o vinho rosé, por exemplo, que não vai ser o mesmo vinho de outro rosé de outro lugar. Você não vai tomar aquele vinho rosé aqui, assim. Então, aquele queijo que vai ser aquele tiozinho que tem aquela fazendinha dele ali que vai fazer. O azeite também vai vir de um moinho ali da região. Então, tudo isso muda, né? É esse sabor que a gente traz pra viagem. Eu tô muito impressionado com o que você tá falando, que exatamente tudo que você fez antes se aplica no seu negócio hoje, né? Eu acho assim, é tudo que eu amo fazer, que é aquilo que eu falei pra vocês. Tô no Café Fábio, você tem que fazer isso, cara, que é muito legal. Vai fazer, ou seja, um passeio de balão, ver ali aqueles campos lá de cima. Tem muita coisa na França, porque quando a gente fala na França, por exemplo, todo mundo vai falar Paris. Vamos para Paris. Então, eu acho que é super importante conhecer Paris, porque é a capital do país. Mas tem tanta coisa no interior que é absurda, assim, que as pessoas não conhecem. E cidadezinhas, vilarejos que você faz ali, as rotas, seja a rota de vinho, seja a rota de azeite, de flores. Então, as perfumarias, né, que são muito conhecidas na França, que são muito antigas, são muito renomadas, que só compra o perfume ali, você não vai comprar esse perfume em outro lugar no mundo, porque eles fazem questão que seja uma coisa local. Então, assim, são experiências realmente, né? Saindo do óbvio, assim. E qual que é a melhor culinária francesa ou é italiana? Você queria que eu perguntasse? Coitadinha. Não, mas essa é muito fácil. A técnica de culinária, eu fiz gastronomia, né? Pois é, por isso que eu perguntei. A técnica francesa, ela é realmente, assim, absurda. A confeitaria francesa, ela é muito mais elevada. A comida mediterrânea ela é muito boa, porque ela é muito fresca, os legumes da estação, o peixe ali, o azeite total. Mas a culinária italiana, pra mim, ainda ela tá em primeiro lugar, assim. Ela é a minha preferida. Mas pra mim, eu vivo entre os dois mundos, porque eu moro na fronteira da Itália. Então, a uma hora de carro, eu faço supermercado ali na Itália. Então, tô ótima. Tô bem. Então, você quer fazer um turismo pra comer? Vai pra Itália. Pra ver paisagem, curtir e tal. Experiências diferentes, vai pra França. Não, mas os dois países são, assim, fora de série, né? Fora de série. Itália e França, fora de série. Sim. A gente podia falar um pouquinho sobre os outros lugares ali fora da França que você também leva pessoas. Você comentou de Dubai, não sei se estava no ar ainda, mas você comentou que faz até o turismo para outros países, né? Tipo, Dubai, você tinha comentado, né? Faço toda essa organização. Se o cliente quiser que acompanhe, eu acompanho. Senão vai ser alguém de lá. Por exemplo, agora eu saio daqui do Brasil, já vou para Viena com um cliente, fazer Viena, depois de Viena a gente vai para Florença. Organizo também para os Estados Unidos, tem parceria com algumas agências, que tem clientes que ele pega tanta confiança em você, que ele fala assim, não, eu prefiro passar por você, porque eu sei que se der um problema, você vai resolver.
Então... Aí você também consegue fazer o inverso, pegar turistas franceses e trazer para o Brasil, levar para esses países. Então, Acontece essa é uma isso? novidade. Essa é uma novidade. Tadã, primeira não. Agora a gente vai começar a fazer o inverso agora, fazer França-Brasil. Que legal. A gente não tem um nome ainda. Brasil, contigo. Contigo, avec toi. E a gente vai agora fazer o inverso, trazer o pessoal mas vai ser mais específico, assim, no início de ano, carnaval, festas, trazer o pessoal para passar o verão aqui no Brasil. Que legal. Isso é interessante. A gente tem vários, assim, começou com uns amigos, né, perguntando, se for, porque tem muita desinformação também a respeito do Brasil, né? E mesmo através de todas as ferramentas que a gente tem hoje, né, mostrando que o Brasil não tem só macaco, que o Brasil não vai ter micro-ondas, porque eu lembro que Nunca vi um macaco. Eu também nunca vi. Aí eu lembro quando a primeira vez que eu viajei para a Alemanha, mas tudo bem que foi muito tempo atrás, né? As pessoas perguntavam, você tem micro-ondas na sua casa? E os macacos, assim, como que é? Eles estão passando assim, na frente? Você imagina hoje que tem um podcast que os caras fizeram com o IA de macaco, né? Você imagina hoje os caras olhando aquele podcast. Olha aquele podcast do Brasil. Você viu como é que é o Brasil? Os macacos são evoluídos lá. Cara, tipo... Parece Planeta dos Macacos. E aí eles começaram a perguntar, falaram assim, mas eu gostaria que fosse com você. A gente vai te passar uma confiança. Eu falei, acho que tem um nicho aqui, então, hein? O pessoal tá perguntando, acho que tem um nicho aqui. Então a gente vai começar a fazer o inverso. Não, vai ser Brasil comigo. Brasil comigo. Brasília avec moi. E aqui no Brasil você já fez bastante Se precisar do turismo site, também? você fala comigo. Já tô de olho, calma. Oportunidade. A gente vai conversar sobre isso depois. No Brasil você fez bastante turismo aqui já também? No Brasil, eu fiz um pouco, assim, eu gostaria de fazer mais. É que toda vez que a gente vem de férias, por exemplo, a gente se divide entre famílias, né? Como a família do meu marido é de São Paulo, minha família é daqui, e a gente tenta trabalhar um pouco também visitando essas agências. E então a gente fica até com pena, assim, às vezes, de deixar de ver a família para viajar para algum outro lugar. Então a gente tenta ou organizar uma viagem todo mundo junto, aí pega a mãe, pai para ir juntos, assim, né? Porque é realmente um momento de descanso. Então, tipo, às vezes eu chego aqui da minha mãe, os primeiros dias ela fala, cara, faz quanto tempo que você não dorme? Porque eu só durmo, assim, né? E como? Durmo e como? E então, assim, ultimamente tem sido mais difícil poder fazer turismo aqui dentro do Brasil por conta disso, assim. Mas quero fazer mais. Não só no Brasil, mas na América do Sul, né? Ô, Patrícia, a gente falou lá um pouco, eu brinquei com o site agora e também, por exemplo, lá na Europa, né? Até para você conseguir parceiros, essas coisas todas, ou os parceiros que você tem em relacionamento lá. Como que é isso? A gente sabe que a rede social hoje tá divulgando muito, né? Todas as ações das pessoas, tem mais velocidade, mas também tem a concorrência da informação, então você tem que postar bastante ou patrocinar, fazer essas coisas. O site, lá, eles dão valor nessa base de informação de um site para saber se é uma empresa estruturada, se não é e tal? Sim. Os europeus gostam disso? Sim. É? Eu acho que até quando eu procurei vocês, que foi até numa viagem que eu estava visitando minha mãe, e foi coincidência, que a gente se encontrou, uma boa coincidência, Claro. né? E eu acho que te dá uma credibilidade, assim, sabe? Mesmo que seja uma página apenas com informação, de que aquela empresa realmente existe, porque ali você vai colocar os dados, você vai colocar o CNPJ, você pode colocar também algumas, como chama aquelas opiniões? Depoimentos. Depoimentos de outros clientes. Eu acho que, por mais que talvez, assim, falar, as pessoas não entram muito, são mais as redes sociais, mas eu acho que rede social, sim, mas o site também, porque é ele que vai te dar esse profissionalismo, essa credibilidade que a sua empresa, ela realmente existe, assim. Legal. Sim, dá pra você concentrar melhor as coisas, assim, né? Dá. É mais seu do que do... E é prático também, né? Igual o que vocês fizeram, já tem os links, que a pessoa já pode entrar diretamente em contato. Conhecer o serviço. Ela pode fechar um pacote direto ali, né? Então, eu acho que no manuseio também, assim, pro cliente, ele simplifica muito, né? E às vezes na rede social, por mais que você tá ali falando todos os dias, você faz um Reels, ou você faz algumas postagens,
você não tem um espaço de tempo ou mesmo de espaço assim, para você colocar todas as informações que você quer sobre a sua empresa. Estruturada. De forma estruturada. E no site, não. Você chega, né, para agência, você fala, olha, eu preciso colocar todas essas informações no site, e a pessoa vai achar tudo aquilo, vai ter a orientação do profissional também, falar, olha, coloca aqui, coloca ali, esse aqui talvez não seja tão necessário, né? Então, eu acho que hoje em dia, sim, o site, ele é indispensável. Legal, bacana. Já que você falou que vai ter esse turismo brasileiro, se não fosse na França, hoje em dia você moraria em outro país, de alguma escolha, ou voltaria para o Brasil mais para frente? É uma grande discussão. É uma grande discussão? É uma grande discussão em família. Eu acho que se eu fosse mudar da França, provavelmente seria para voltar para o Brasil. Não tenho esse projeto, mas a gente morou já em vários lugares, né? Mas o meu marido, ele... Não, se for pra mudar, a gente vai para a Itália. Ele é italiano, ele sempre... Ele fala que é metade brasileiro, mas ele é 100% italiano. Ele é nascido no Brasil, né? Ele é nascido no Brasil, de família dos dois lados italianas. Ele é apaixonado, assim, pela Itália. E ele já tem até ele já escolheu até a cidade. Falou, olha, essa aqui, Caramba. viu? Que a gente vai se aposentar. Na minha aposentadoria lá. Essa aqui. Mas eu acho que a gente vai ver sempre meio lá, meio cá. Ter sempre o nosso pé aqui, uma casa aqui e uma casa lá, assim. Então, eu acho que também chega um momento da vida que você quer essa estabilidade, assim. E que voltar para trás é muito mais difícil que você continuar, que você ir para frente. Então, hoje em dia, eu acho que seria muito mais complicado voltar para o Brasil do que mudar para a Itália, por exemplo, assim, que está ali, que a gente já, né? É muito tempo. Contando, já são quase 20 anos fora, né? Então... Tem alguma coisa mais? Será que a gente quer saber para poder falar para as pessoas o quanto é importante visitar a França? Qual que é alguma coisa que você lembra? Eu acho que a França, assim, ela... Tem alguma pergunta que você quer fazer para mim? Falando da França, eu acho que a França é um país, para quem está começando a viajar, ou para quem já viajou para a França também, ela tem que estar na sua rota, tanto pela gastronomia, quanto por conhecer mesmo ali o país. Ele é realmente paradisíaco. Quem olhar o nosso Instagram ou o nosso site vai ver que realmente a região ela é totalmente diferente do restante que vocês já puderam ver, né? Em termos de paisagem, em termos de estrutura. É muito bem estruturado. Mas eu acho que o mais importante de ressaltar é sobre o agente de viagem, ou o concierge. Hoje, infelizmente, a gente está vivendo um momento delicado aí no mundo que nos prova isso, né? Porque o pessoal teve pessoas que não fizeram viagens com a gente, mas que estavam em Dubai presas, né? Porque com esse espaço aéreo fechado. E essa é diferente quando você viaja com um agente ou não. Porque você se imagina com você, uma família, com 2 crianças, sozinho, sem poder voltar, resolvendo. A gente sabe que os serviços de serviço cliente das companhias aéreas é super complicado, quase inexistente, né? Então, quando você tem um agente de viagem, você tem essa tranquilidade. Se você está com internet, sem internet, com telefone, sem telefone, o teu agente vai estar trabalhando para você. Então, o teu agente, ele trabalha para que a tua viagem, ela realmente aconteça, sem problema nenhum. Então, essa é a diferença. Tem um número de emergência, assim, tipo, a pessoa não contratou vocês, mas tá lá na França e dá algum perrengue e entra em contato com vocês para salvar. Tem um telefone de emergência, a gente salva você se você for pra lá. Mas independente se é a França comigo ou se é uma outra coisa. Hoje em dia, realmente, quando a gente tava falando de ChatGPT, é muito fácil você descolar um roteiro meio duvidoso, ou você entrar num site qualquer na internet que você comprar a sua passagem. Claro. Só que como aqui na vida cotidiana você tem... pode acontecer coisas darem errado, a diferença é que você vai estar num outro país com dificuldade, provavelmente, do idioma. Então, quando você tem esse respaldo, você sabe que aconteça o que acontecer, não é um luxo você ter um agente. É uma segurança para você e para sua família. E muitas vezes, né, eu imagino que o teu trabalho, às vezes a pessoa acha que vou ter mais um custo na viagem, mas às vezes ele o custo-benefício, ou talvez você consegue dar atalhos para que ele consiga otimizar o roteiro dele com a verba que ele tem, Com né? a verba que ele tem, entendeu? Mas de alguma forma você vai estar assessorado. É a mesma coisa, acho que no caso de vocês, por exemplo. Hoje em dia você tem ferramentas que você vai lá, você constrói um site. Com certeza. Você pode abrir tua rede social porque é gratuito. Só que não vai ser igual. Por exemplo, se der um pepino no meu site, eu vou ligar pro Fábio.
E Fábio vai me resolver o problema, eu tenho certeza disso. Ou se eu tenho que fazer alguma mudança, alguma alteração. Você, quando a gente você é empreendedor, você não tem nem tempo e você não foi. Você não estudou para aquilo, para fazer aquilo. Você tem outras prioridades que outras demandas que você tem que dar conta. Então, uma coisa que eu aprendi, que tem algumas coisas que a gente acha que são economias, que eu posso fazer. Não. Não faço, não faço. Você tem profissionais para fazer isso e você vai ver que o que você vai economizar lá na frente é muito maior do que aquela pequena economia que você queria fazer ali para fazer alguma coisa que só vai te dar dor de cabeça, só vai te dar trabalho, né? Nós temos uma dor no nosso mercado, principalmente eu que faço parte de linha diferente de comercial, que é o seguinte, a venda tem que ser consultiva. Entendeu? E isso durante o processo da negociação, não tem como você segurar algumas informações que você acha importante para alertar aquele cliente. E aí, é aquilo que você falou de dar o resultado lá na frente. Eu acho que no teu papel é a mesma coisa, né? Então o cliente vai falar, poxa vida, quero visitar X restaurante que eu tenho uma lista aqui. Você vai falar assim, cara, esse restaurante funciona assim, esse assado, é X e tal. Até o valor para comer, você come em 2 restaurantes muito mais legal que esses 2. Exatamente. Né? Então... E tem também, eu acho também, a confiabilidade, né? Por exemplo, eu poderia fazer, e não é puxando sardinha para vocês, é que realmente eu poderia fazer numa agência, por exemplo, em São Paulo, uma agência maior, uma agência com nome, mas eu não sei se essa agência me daria o respaldo que vocês me dão. Vocês são pessoas que eu conheço já há muitos anos, todas as vezes, por exemplo, que eu precisei, alguém da sua equipe sempre foi muito solícito, sempre me respondeu, sempre me respondem. E às vezes você fala, olha, não posso na hora, mas daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu vou te responder. E sempre foram muito fiéis às metas que me falaram. Então, acho importante você encontrar também um lugar assim, às vezes não é uma grande empresa, uma grande estrutura, não é um grande nome, mas é aquela que vai te dar muito mais confiabilidade e muito mais retorno do que se fosse uma outra empresa assim. Então, uma grife, né? Uma grife, entendeu? Apesar que vocês estão há muito tempo no mercado, mas eu acho que essa relação de confiança e essa segurança que vocês me passaram também desde o início na criação do site, realmente foi muito importante. Tanto é que a gente está aqui. Quando eu venho, eu falo, Fábio, pode me receber, estou com alguma dúvida, tenho que fazer algumas mudanças, quero alterar alguma coisa. E eu acho que isso também acho que a gente trabalha no mesmo estilo, assim. Legal. Que é essa diferença que faz que os nossos serviços sejam complementares, né? Isso aí. Então, bora pra França, né? Bora pra França. Esperando vocês. França com quem, Patrícia? França comigo. .com. E o arroba do Instagram qual que é? Arroba Franca Comigo, né? Porque não tem o cedilha, então é arroba Franca Comigo. Isso aí. E o WhatsApp depois tem um link, é só entrar em contato com a gente e com a garantia que a viagem de vocês vai acontecer com o maior conforto e sem nenhum problema. Que legal. Isso aí. Então, e se quiser fazer um site comigo. Site comigo. Mas foi como eu falei, foi uma coincidência super agradável encontrar com vocês e poder trabalhar junto hoje em dia. Valeu, eu que agradeço pelo retorno de vocês. E obrigado por participar do podcast hoje. Obrigado, foi de surpresa também. Mas foi muito bom, e é muito bom poder falar um pouco dessa troca dos nossos trabalhos. Isso aí. Então, pessoal, todos os links que a gente comentou aqui, do França Comigo, da ID Agência, vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Legal. Deixa o like, deixa perguntas, diz pra gente qual experiência que já tiveram fora do país. Né? Podemos passar pra Patrícia. Eu amo conhecer as histórias de todo mundo e eu acho que se eu pudesse deixar um conselho final para as pessoas, para o público de vocês, é viagem. Não importa para onde for, eu acho que é uma bagagem que você não vai ter na escola, você não vai ter na sua faculdade. E eu, com 17 anos, tive essa oportunidade. Eu lembro de eu pegando o voo aqui em Londrina, chegando em São Paulo, chorando para minha mãe, falando, não vou mais, não quero mais ir. E ela falou, vai, sem derrubar uma lágrima, minha mãe, na época. Na sua frente. Na minha frente. Eu lembro, ela conta que minha irmã chorou meses, mas foi o que me mudou
moldou, que me estruturou como pessoa. Então, viagem que abre mundos, viagem te traz, aprende idiomas, só vai abrir mais seus horizontes e trazer mais vivência e é uma alegria. E vai ser uma alegria receber vocês lá. Legal. Acho melhor a gente acabar, então, viagem. Não, pessoal. cara, eu quero fazer o seguinte, eu quero já deixar aberto o convite pra gente falar sobre Brasil comigo. Ah, Quando é, na Brasil, próxima. Provavelmente vai ser a Brasília avec moi. Aí, ó. A Brasil comigo, Pra né? gente contar da próxima vez que você vir. Venho com prazer, com prazer. Então, a gente se vê daqui a pouco, nos Daqui a próximos pouco, nos episódios. próximos episódios. Obrigada mais uma Valeu, vez. gente. Até mais. Tchau, tchau, até mais. Ctrl Alt D. Quase que eu esqueci de falar.